Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda videoaula da semana um e é dedicada a dar uma introdução à engenharia de software. Aqui é o Sumar, ok, pessoal? É uma introdução à engenharia de software. Então, aqui nesses tópicos eu falo do mundo moderno, porque o mundo moderno tudo é feito através de software. Então, as infraestruturas e serviços nacionais são controlados por sistemas computacionais. A maioria dos produtos elétricos inclui um computador e um software que o controla. O sistema financeiro tem o software embutido. A área de entretenimento também tem música, jogos de computador, cinema e televisão. Então, o mundo aí moderno, nosso mundo atual, tudo gira em torno do software. Portanto, a engenharia de software, análise de sistemas, é essencial para o funcionamento de sociedades nacionais e internacionais. E existem vários tipos de sistemas de software. Tem simples sistemas e sistemas de informações complexos, de alcance mundial. Por que que eu falo isso? Vou estar falando o tempo todo durante nossas aulas. Tem que conversar com o cliente, tem que testar o software, mas talvez o sistema seja tão simples que não precise ser feito isso, tá bom? É uma calculadora aí, que só soma e subtrai, por exemplo. Ela é bem simples. Talvez não seja necessário fazer todo esse processo de engenharia de software. Todos esses sistemas precisam de engenharia de software, embora não necessitem das mesmas técnicas, que eu acabei de falar. E aqui, ó, já é fazendo um paralelo à nossa videoaula passada, aquela videoaula que eu mostrei alguns dos desastres relacionados a falhas em software. Então, após serem apresentadas várias falhas de software, qual ou quais seriam os motivos dessas falhas? Antes de olhar nos próximos slides, e a minha opinião também, deem um pause aí na videoaula e se questionem qual ou quais os motivos dessas falhas. Custo, tempo, preguiça, demanda? Não entendeu? Tá. Custo. Bom, quanto mais você testa um software, mais custo implica aquilo ali, né? Beleza. Quanto mais você testa um software, mais pessoas envolvidas, então mais custo também naquele desenvolvimento do software. Tempo. Qual que é essa questão do tempo? Bom, atualmente uma pessoa te solicita um serviço hoje, só que ela quer o serviço para ontem. Então, quanto menor o tempo, mais rápido e menos confiável é o sistema que você vai fazer. Você tem que entregar uma coisa pronta, só que você não consegue ter o tempo suficiente para fazer todos os testes. Preguiça, terceira opção. O que que seria esse preguiça? Não quero fazer esse teste de software, não quero conversar com o cliente. Eu acho que eu entendi o que é para ser feito. Não quero fazer todo esse processo de engenharia de software. Ou a demanda. Demanda está um pouco relacionado com o tempo. Seria o seguinte, bom, quanto mais demanda eu tenho, menos foco eu vou ter em cada um dos sistemas. Então, isso já é uma perda de confiabilidade. Na minha opinião, essas quatro estão relacionadas sim com motivos das falhas dos softwares apresentadas, tá? Mas aí eu queria a opinião de vocês também. Pensem aí se tem algum motivo que eu não coloquei aqui. Então, segundo Somerville, que é um dos grandes autores aí que falam, discute, né, sobre engenharia de software, ele acredita que são dois fatores essenciais aí para a falha de software: aumento de demanda e expectativas baixas. Aumento de demanda, né? Você tem cada vez mais sistemas solicitados e sistemas complexos e com funcionalidades que você não conhece. Como assim? Bom, se eu vou fazer um sistema, e eu já fiz há 2 anos atrás, por exemplo, um sistema parecido, é mais fácil eu fazer esse novo sistema. Eu consigo saber o que deu certo, o que deu errado.
e assim por diante. Agora, se vem um sistema totalmente novo, a chance de acontecer erro é maior. E a parte das expectativas baixas. Então, muitos desenvolvedores não gostam dessa parte teórica. Então, ele tem uma expectativa baixa em relação a isso. Vamos à forma mais conceitual aí. Aumento de demanda. O que é isso? Os sistemas têm de ser construídos e entregues mais rapidamente. Sistemas maiores e mais complexos são requeridos. Sistemas devem ter novas capacidades que antes eram consideradas impossíveis. Então, nesse ponto aqui, às vezes vai ser uma capacidade que você nunca mexeu, você nunca implementou, nunca desenvolveu. Então, será que você vai desenvolver certo? E se der erro? Quanto tempo você vai demorar para corrigir esse erro? Expectativas baixas, né? Formalmente. É relativamente fácil escrever programas computacionais sem usar técnicas e métodos de engenharia de software. Então, estou falando o seguinte: para que eu vou usar engenharia de software para implementar alguma coisa? Eu vou escrever meu código lá e pronto. Muitas empresas foram forçadas a desenvolver softwares à medida que seus produtos e serviços evoluíam. Então, elas foram forçadas, mas elas não entendiam nada de engenharia de software. Consequentemente, seu software é frequentemente mais caro e menos confiável do que deveria ser. Essa é uma parte interessante. Ela não usa engenharia de software, ela não gasta com isso. Mas por que o software é mais caro? É um pensamento mais a longo prazo, né? Você consegue desenvolver o software mais rápido, né? Mais barato, só que aí chega lá no final, o cliente te fala assim, tá tudo errado. Ou até mesmo, tem vários erros no seu software. E o custo de você refazer o software, né? Corrigir erros, acrescentar novas funcionalidades, esse custo é bem maior do que as outras etapas, certo? Então, o custo de correção, de evolução de software, corrigir erros, ele é bem maior que o custo de implementar o software. Então, por isso que, por mais que essas empresas aqui não tenham usado métodos de engenharia de software, o software sai mais caro no final, tá bom? E menos confiável, porque não foi testado, não foi usado nenhuma técnica da engenharia de software. E algumas perguntas frequentes aí sobre software. Vocês podem até ter feito algumas dessas perguntas antes de chegar nesse slide. O que é o software? Quais são os atributos de um bom software? O que é engenharia de software? Quais as principais atividades? Quais os principais desafios? Quais os custos? Vamos responder cada uma delas. Software. Então a gente costuma falar que o software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta, né? Mas vamos à definição formal. Software são programas de computador e documentação associada. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente específico ou para o mercado em geral. Prestem atenção nisso daqui. Não vou explicar isso agora. Lá no final vou explicar melhor. Tá bom? Mas leiam de novo. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente em específico ou para o mercado em geral. Quais são os atributos? O que um bom software deve ter? Prover a funcionalidade e o desempenho requeridos pelo usuário. Isso é o básico, né? O cliente pediu e o desenvolvedor, né? A empresa desenvolvedora tem que fazer o que o cliente pediu. Parece simples, mas nem sempre acontece. Às vezes o cliente não te entende e você não entende o cliente, né? São culturas diferentes, talvez, né? Você é bem especialista, conhece os termos todos da informática e ele, pelo contrário. E vice-versa, ao mesmo tempo, que ele quer o software, que o software desenvolva, ele é especialista naquilo e você não entende nada. Então, no final, dá um desastre aí o software construído. Um bom software deve ser confiável e fácil de manter e usar. Fácil de manter é a parte da evolução do software. Você consegue fazer a manutenção dele?
É fácil colocar novas coisas. A ideia é que você sempre implemente, desenvolva um programa, um sistema, pensando na evolução dele. Então, que fique fácil para você ou outra pessoa colocar novas coisas naquele sistema. Que é engenharia de software, então? Né? Software a gente sabe, e engenharia a gente pensa numa coisa mais burocrática. Então, é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção do software. Quais são as principais atividades da engenharia de software? Essa daqui eu já antecipei na videoaula, na primeira videoaula. A gente vai falar durante todas as semanas sobre elas, mas quais seriam as atividades? Especificação de software, aqui é onde você conversa com o cliente e fala o que o software vai fazer e o que ele não vai fazer. Desenvolvimento de software, aí sim, implementar o software, colocar o código funcionando. Validação de software, a ideia é de validar mesmo. Como assim validar? Verificar se o software faz o que o cliente pediu e se as funções não têm erro, se o seu software está funcionando sem erro nenhum. Então você vai testar o seu software. E a evolução. Essa evolução de software é a parte que você pode corrigir os erros que encontrou e adicionar novos recursos, mediante pedido do seu cliente. E os desafios? Quais são os principais desafios? Aí vai um pouquinho lá do que a gente falou lá em cima já, né? Quais são os motivos, desafios, acaba sendo um pouco até redundante. Segundo o autor, o Somerville, é lidar com o aumento da diversidade. Então, existem cada vez mais sistemas complexos e diferentes um do outro. Demandas pela diminuição do tempo para a entrega. Então, você tem que fazer uma coisa, um software confiável no menor tempo possível e, ao mesmo tempo, tem que ser confiável. E aí, confiável, você pode pensar na questão da segurança também. Isso é uma coisa que eu falo com vocês, não existe um sistema 100% seguro, não existe. Ele pode ser bem robusto, mas não é 100% seguro, tá bom? Fiquem com isso na cabeça aí de vocês. E uma parte interessante aí, que até eu comentei um pouquinho antes, mas quais são os custos da engenharia de software? A gente pensa, sei lá, talvez a parte de desenvolver, de implementar o software é caro, mas até que não é. Olha lá, ó. Aproximadamente 60% dos custos de software são de desenvolvimento, 40% são de testes. Então você tem quase que metade a metade aqui, ó. Você tem que testar muito seu software, muito mesmo. Existem vários tipos de testes e a gente vai ver um pouco de cada um deles. E a parte de desenvolvimento profissional de software. Então, isso tudo que a gente está falando faz parte desse desenvolvimento profissional de software. Nós, professores, alunos, estamos lá no, na parte de docência, a parte da aula, a gente faz um software ou outro, mas não chega a ser profissional. O desenvolvimento profissional de software, ele vai ter que ter sempre especificação, projeto e evolução. Voltando aqui, ó, especificação, projeto e evolução. Tranquilo? Tá. E, continuando, os engenheiros de software, né? Estou falando de desenvolvimento profissional de software, estou falando dos engenheiros de software. Existe essa profissão e é bem remunerada. Se preocupam em desenvolver produtos de software, ou seja, software que pode ser vendido para um cliente. E esses produtos, eles têm classificação. Existem dois tipos de produtos de software: produtos genéricos e produtos sob encomenda. Qual que é a diferença entre eles? Lá em cima, deixa eu ver se eu pego aqui que eu falei para vocês prestarem atenção. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente específico ou para o mercado em geral. Então, é produto genérico ou o produto específico, né? O produto sob encomenda. O produto genérico é onde você constrói um software, mas você não está preocupado em atender o cliente A ou B. Você joga no mercado, ok? Um exemplo é o LibreOffice.
LibreOffice, ele é um produto genérico. Ele não foi feito para uma pessoa ou para outra, foi feito para todo mundo. O Word também, o WhatsApp e assim por diante. Agora, produto sob encomenda, não. Aí o supermercado aqui de Inconfidentes, ele falou assim, Matheus, eu quero que você faça um software para mim aqui, para me colocar no caixa do supermercado aqui. Que esse software deve me exibir um relatório diário de que vendeu mais, de qual produto teve mais lucro, essas coisas assim. Então, esse caso já seria um produto sob encomenda. Eu estou fazendo para um cliente específico, que é o cliente, o supermercado da minha cidade. Tranquilo? Então, existem esses dois tipos aqui de produtos. A aula de hoje é essa, tá bom? Qualquer dúvida, estou aí no e-mail, na plataforma e no WhatsApp também. Um abraço a todos, bons estudos e boa semana.